tarde. Estou hoje aqui para darmos início a mais uma live na semana de aniversário do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Hoje é um dia muito especial em que nós vamos conversar com a fonoaudióloga do Instituto, Rosana Magnanini. A Rosana é uma fonoaudióloga que, na verdade, vai estar representando a equipe de fonoaudiologia do Instituto de Desenvolvimento Infantil, né? Ela é formada pela Unicastelo, tem especialização em disfagia pelo Einstein e atualmente está fazendo mestrado na pediatria da Unifesp na área de doenças esôfago-gástricas, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, e eu escolhi propositalmente este assunto porque nós temos recebido muitas crianças de todas as partes do Brasil que chegam, né, e com as famílias nos contando que esse atendimento, a base do atendimento tem sido para criança com recusa alimentar, com dificuldade alimentar, tem sido por meio de estímulos orais, não é? Então, que o foco do atendimento tem sido por meio de exercícios orais. Então, as mães são orientadas a fazerem estimulações orais, as mães têm sido orientadas a fazerem exercícios na boca das crianças com o objetivo de que elas se alimentem, né? Que elas consigam comer, né? Inclusive exercícios mesmo com a mão enluvada, exercícios para a língua, exercícios para os lábios, né? Só que sem muito sucesso, porque a criança permanece com o padrão de recusa alimentar, né? Então hoje nós vamos discutir isso, né? Vamos discutir qual é a conduta, de que maneira que esses estímulos podem ser utilizados. Quem me segue sabe que no último Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, o ano passado, eu tive a oportunidade de falar exatamente sobre esses estímulos, não é? Sobre cada um desses estímulos e mostrar, né, a forma como nós estamos atuando no Instituto, tirando o foco aí da boca, e quando houver a necessidade, como fazer, né? Eu estou esperando só a Rosana entrar aqui, para que nós possamos dar início a esse bate-papo. Quem for tendo perguntas pode ir mandando, que nós já vamos iniciando. Eu só estou aguardando a Rosana pedir aqui para fazer parte da live, para que a gente possa começar, tá? Podem ir mandando as perguntas que nós vamos respondendo. Deixa eu ver aqui se ela já entrou aqui na live. A Rosana está aqui, vamos chamar. Vamos ver se ela entra. Está conectando. Olá, Rosana. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigada Boa aí por estar tarde. representando a área de fonoaudiologia do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Nossa conversa hoje é sobre os estímulos sensoriais, sensório-orais, né? De que maneira eles podem estar contribuindo para o caso da criança com recusa, com dificuldade alimentar, né? Então, eu queria primeiro que a gente começasse partindo um pouco da normalidade, né? Nós sabemos que isso faz parte do desenvolvimento, e eu queria que você contasse um pouco para a gente, né? Então, assim, o bebê, quando não tem uma dificuldade alimentar, né, por que esse estímulo oral deve acontecer? De que maneira isso pode contribuir para a introdução alimentar num bebê normal? Bom, primeiro eu queria agradecer, estar representando aqui o time de fonos do Instituto, né? E, na verdade, assim, a gente não queria polemizar, né? A gente sabe que muitas crianças vão precisar de estímulos orais, mas a gente tem que repensar e ver que tipo de estímulo seria esse. Então, quando a gente pensa numa criança que está no aprendizado alimentar, a gente vai, de certa forma, entre aspas, fazer algum tipo de estimulação
mas que parta da criança, né? Então, por exemplo, alguns pré-requisitos que a criança necessita para iniciar o aprendizado alimentar, a introdução alimentar, a conexão mão-boca, por exemplo. Então, quando ela leva a mãozinha à boca, ela leva alguns objetos à boca, isso não deixa de ser um estímulo, se a gente for pensar, mas não é um estímulo que eu estou lá fazendo, criando, de repente, algum tipo de aversão na criança, né? Porque isso, na verdade, ele faz parte do desenvolvimento normal. Então, o bebê, né, no desenvolvimento normal, ele começa a levar as mãos à boca, não é? Ele descobre o mundo pela boca e o primeiro contato é com a própria mãozinha na boca. E depois o meio vai favorecendo objetos, senão ele acaba buscando, não é, Rosana, o brinquedinho que está do lado ali no bebê conforto, algo que esteja dentro do bercinho, ele acaba levando a mão e colocando a boca. E isso tudo vai preparando a cavidade oral do bebê para a introdução alimentar, correto? Exatamente. Quando a gente fala dos brinquedos orais, né? Então, os mordedores, coisas que ele coloque na boca, que ele se estimula, ali ele começa a ter contato. Então, vamos pensar que ele estava em contato apenas com a mamadeira ou com o bico do seio da mãe. Então, para preparar essa cavidade oral para uma colher que vai chegar, para uma textura diferente que vai chegar, para um sabor diferente que vai chegar, para uma temperatura diferente do que ele está acostumado, ele tem que ter tido essas experiências orais que para o bebê é a janela para o mundo, né? Com certeza. Agora, fazendo um paralelo, na criança que não se alimenta, na criança que, por diversas razões, né, tem uma recusa alimentar, ou tem uma dificuldade, nós sempre falamos aqui, né, nós atendemos no Instituto pacientes graves, né, pacientes que consomem 5 alimentos, 3 alimentos, pacientes que realmente têm outra via de alimentação, pacientes realmente que têm um distúrbio alimentar pediátrico. Então, Rosana, nessas crianças, né, que tem esse padrão de recusa, o foco inicial deve ser essa estimulação? Como que no Instituto vocês atuam, nós atuamos? Vamos contar um pouco da nossa experiência. Acho que a gente podia falar assim, né? Que quando o paciente chega para nossa avaliação, a gente tem que ter mesmo. Parece que a gente está falando sempre a mesma coisa, mas a gente tem que ter esse olhar ampliado, né? E não focar realmente só na boca nesse momento. Porque se tiverem outras questões para a gente trabalhar previamente, a mastigação, esses estímulos orais vão ser o nosso último objeto de estratégias, né? E então, se a gente fala tudo isso porque a gente recebe bastante criança do instituto que chega com essa aversividade oral. Então, se eu quero chegar, se essa criança chega e eu já penso em trabalhar direto exercícios orais, vejam, fazer a criança aprender a mastigar, vamos dizer que é uma tarefa fácil para o fonoaudiólogo. O mais difícil é, dentro desse público que o Instituto atende, fazer a criança aceitar um alimento diferente, aceitar um alimento com outra textura. Então, se a gente não ganha essa confiança, não desenvolve com essa criança uma relação positiva com os alimentos, não orienta esses pais, não adequa a textura com a nutricionista, enfim, se não tem todo esse trabalho da equipe, para que o fonoaudiólogo possa daqui a pouco trabalhar melhor essa mastigação, enfim, a gente entender o que está acontecendo com essa criança e não só focar no nosso grande objeto de estudo da fonoaudiologia, né? Que veio lá da disfagia, os estímulos na década de 90 e tal. Porque sempre houve uma preocupação, né? A fonoaudiologia entrou na dificuldade alimentar pela disfagia, pelo estímulo de sucção, estímulo tátil térmico gustatório, tudo isso, né? E houve uma mudança, porque hoje também nossa população mudou, não é? Então, antes era a boca, a gente tinha que fazer a criança comer, fazer a criança sugar, né? E hoje o nosso trabalho mudou bastante de foco, que é muito mais tornar a criança, né, capaz de participar desse momento de refeição com a família. Desculpa, Paty. E tem uma coisa que a gente vê bastante, né? As crianças que chegam no instituto já passaram por outros tratamentos fonoaudiológicos e tal. E às vezes as mães referem pra gente, ou se era um tratamento domiciliar, ou mesmo no consultório, que a fono tinha que dar comida para a criança, né? Então a fono ficava muito presa, né, em alimentar essa criança com aquilo que ela, ou os pais, ou enfim, que a equipe dela julgasse que era o que a criança deveria consumir. E, na verdade, a gente deveria pensar o contrário, né? A gente tem que habilitar a criança para que ela possa
comer. E não a gente achar que... Na verdade, assim, minto. A gente tem que fazer mudanças nessa comida para ela conseguir comer, para depois a gente ir para um cardápio esperado aí do brasileiro, enfim, o que cada criança conseguir depois. Veio uma pergunta aqui, Rô. Qual é o Sérgio Terzaroli? Olha que honra participar da nossa live, Sérgio. Qual o papel da oclusão na dificuldade ou facilidade em mastigar? O papel Total. da oclusão é fundamental. Então, nós pegamos muitas vezes no Instituto crianças de 3 anos com mordidas cruzadas anteriores ou laterais, sobremordidas, enfim, com casos graves que nós encaminhamos para os colegas que têm formação em ortopedia funcional dos maxilares, não é? Para que possam nos orientar. Então, a gente observa, não é, Rosana, muitas crianças que, às vezes, com uma alteração na oclusão dentária, acaba preferindo e dando, se tornando uma criança seletiva, acho que em aulas a gente já falou isso, não é, Rô? Seletiva, com preferência por crocantes, e quando você vai avaliar, é uma mordida cruzada. Nós já tivemos casos assim, não é, Rosana? Muitos casos, né? Se a gente for pensar, Paty, naquele levantamento que a gente fez o ano passado dos pacientes que teve o pôster lá no Congresso de Fono, 82% das crianças que chegam no Instituto têm alguma alteração de motricidade orofacial, né? Alguma inabilidade. E às vezes a gente vai ver, tem coisas da anatomia ali da boquinha da criança. Então, se tem um frênulo encurtado, se tem uma mordida cruzada, é óbvio que essa criança não vai conseguir mastigar, é óbvio que essa criança, eu posso fazer o estímulo que eu quiser com essa criança, que ela não vai desejar comer o pedaço de carne porque eu fiz esse tipo de estímulo, ou porque eu pedi para ela treinar o exercício X. Então, se a gente não tem essa visão e encaminha para um odontopediatra para primeiro descruzar essa mordida, enquanto eu vou trabalhando essa mastigação dentro daquilo que ela consegue, eu realmente não teria resultado nenhum. Sim, e sempre lembrar, né, que a nossa preocupação primeira, que agora ficou aqui, que a nossa preocupação primeira sempre é eliminar a causa orgânica, seja ela qual for, né? Então pode ser que o impedimento da uma má oclusão seja o motivo pelo qual essa criança está tendo uma dificuldade na progressão das texturas. Nem sempre é isso, mas nós sabemos que isso é fundamental e tem que olhar. A Célia, oi Célia, tudo bem, querida? A Célia está perguntando, adequação da textura, explique melhor, é a nutricionista que adequa a textura. Peraí. Adequação da textura, explique melhor, é a nutricionista que adequa a textura? Na verdade, posso falar, Paty? Pode, claro. Na verdade, quando a gente faz a avaliação e a gente percebe que a textura que essa criança, o cardápio que essa criança está ingerindo em casa, né? Seja pelo motivo que for, porque os pais determinaram, enfim, porque é o que tem ali. Se a gente percebe que essa textura tá difícil para essa criança, a gente tem que definir com a nutricionista, então a fono avalia. E a gente fala para a Diandra, que é o nosso caso lá, nossa nutricionista do Instituto, né? Essa criança não está conseguindo mastigar essa carne. Como que a gente faz para ela ingerir proteína, colocar a proteína no cardápio dessa criança, mas ainda com o padrão de mastigatório que ela tem, que é XYZ, que a gente passa para ela. Então tá bom. Então, para colocar essa proteína, a gente vai pensar, por exemplo, numa almôndega, num hamburguinho caseiro. Então, essa criança vai passar, ela continua ingerindo essa carne, né? Ou ela passa a ingerir essa carne, porque a gente vai introduzir ou reintroduzir algum tipo de alimento. Mas a gente pede para a nutricionista adequar pensar nas receitas que essa criança conseguiria mastigar. Acho que a textura quem fala é a fono, né? Quem tem a capacidade de avaliar qual é a textura é a fono, e a nutricionista ela faz o ajuste nutricional na textura que a gente pediu. Então, essa criança só consegue comer crocante. Então, ela vai buscar receitas e nutrientes em alimentos crocantes. Mas a textura sempre, na nossa experiência, somos nós que falamos. Né? O Vitor, ele está perguntando, né? Para famílias que não dispõem de recursos, existem exercícios que os educadores possam fazer para auxiliar no desenvolvimento orofacial dos bebês, né? Acredito com desenvolvimento normal. Então, na verdade, a gente não vai nem chamar de exercícios, né? A gente vai pensar numa estimulação, numa coisa legal para essa criança, numa coisa que faça parte do desenvolvimento, que não seja nada imposto por nós, né? Então,
até a gente tem visto, Paty, a gente precisa comentar alguns outros profissionais da área da saúde fazendo indicação de Z-Vibe, de outros objetos e tal, que às vezes fica mesmo com a competência da fono, mas fazendo essa estimulação, preparando essa criança para comer. Então, não necessariamente isso vai fazer a diferença na vida da criança, né? O que a gente pensa são... Não, pode falar. Então, o que a gente pensa são os estímulos que deveriam ficar o mais natural possível. Então, quando a gente pensa numa higiene oral agradável para a criança, os brinquedinhos orais que ela possa levar à boca, nada que eu esteja impondo, a meu ver. Eu acho que para o desenvolvimento normal é estar atento aos marcos de desenvolvimento, né? Então, levar a mão à boca, estimular essa conexão mão-boca, depois propiciar objetos simples, mordedores simples, que sejam leves e que sejam de fácil acesso à cavidade oral, né? Porque às vezes tem uns mordedores que são pesados ou são muito grandes e que, na verdade, eles não entram, né, na cavidade oral. Tá, redondos, né? Então, estimular a compra desses objetos, né? Existem no mercado nacional algumas opções, né? Explicar que isso é importante, porque nós temos também muito problema que algumas famílias têm receio com relação à higiene. Então, não deixam os bebês levarem nada à boca, fala, tira a mão da boca, isso é sujo, não coloque isso na boca. Então, orientar as famílias, né, que separem alguns objetos, que esses objetos sejam higienizados de maneira adequada, orientar como fazer essa higienização e favorecer com que esses bebês levem à boca e explicar que isso faz parte do desenvolvimento, não é? Acho que muitos pais acabam desconhecendo essa importância, né? E acabam proibindo as crianças de levar prematuros, às vezes os pais têm medo de infecção, né? Não, pelo amor de Deus, tudo tem que ser muito esterilizado, é perigoso. Não é? Depois, que pode auxiliar no desenvolvimento orofacial também, a introdução de alimentos separados, né, por sabores, para ir trabalhando toda essa percepção sensorial para as crianças. Então, acho que assim, existem várias estratégias que nós, dentre elas, essas que nós citamos. Seria mais alguma outra coisa, Rosana, que você lembra? Acho que não, né? Acho que seria... Se a gente lembrar, a gente fala. Aqui tem acredito que seja Diniz, o sobrenome, né? Ele fala que poderiam, por favor, comentar sobre crianças portadoras de glicogenose com uso de gastrostomia. Nós temos vários pacientes no instituto, não é, com uso com portadores de glicogenose e da mesma maneira, não é? Quer explicar um pouquinho, Rô, essa parte do uso da gastrostomia? Como ficam os estímulos orais? Como que é a nossa atuação? Bom, independente do que a criança tem, né? A gente acredita que os estímulos deveriam ser os mesmos, né? Quando a gente pensa numa alimentação responsiva, a gente tem que ir notando os sinais que a criança nos dá para começar a trabalhar, para colocar essa criança nessa jornada alimentar que ela vai levar para a vida. Então, se a gente pega uma criança, como a gente tem bastante no instituto, que usam outra via de alimentação, no caso a gastrostomia, que a Patrícia falou agora, ela tem que entender o que é esse comer, né? Ela não tem ainda, se ela usa desde bebê, enfim, se ela usa desde muito tempo atrás, ela não aprendeu a comer, a gente não pode esquecer que a alimentação tem que ser um aprendizado, né? A gente vai aprender a comer, aprender as texturas, aprender a mastigar. E essa criança também vai passar por isso. Então, se ela não participa das refeições com a família, por exemplo, ela simplesmente é alimentada num outro ambiente da casa, né? Para quem não entende, a gastrostomia é um bottom, né? Uma outra via de alimentação, um bottom que coloca aqui no estômago e esse alimento entra direto ali. Então, essa criança está constantemente alimentada, ela às vezes ela não consegue entender essa sensação de fome, saciedade, ela não participa das refeições à mesa, muitas vezes, então ela não tem contato com os alimentos. Ela não participa, não tem a oportunidade de se interessar por isso, né? Então, a participação dessa criança e as orientações que a gente faz com a criança com outra via de alimentação são fundamentais, assim como as que a gente atende, né? Que não tem outra via de alimentação. E lembrar que a criança com uso de gastrostomia, ela não come não só pelo fato dela não ter
tido estímulos orais. Ela não come, ela pode apresentar um padrão de recuso e até uma dependência do tubo por outras razões, principalmente essas que a Rosana, desculpa, citou, desculpa, com relação à ausência de percepção entre fome e saciedade, não é? E não faz sentido para ela, né? Comer não faz o menor sentido, uma vez que ela está sempre superalimentada, muitas vezes, né? E não percebe, né? E também não entende o porquê, não tem motivação intrínseca para comer. E um dos princípios é você ter essa motivação para comer. Por isso que o ideal é que a gente faça o protocolo desde o início da colocação da gastro e vá seguindo, orientando para que possa ajudar a não chegar num processo de dependência ou de aversão oral, né? Então, a gente pensando nisso, Paty, imagina um estímulo oral para essa criança comer, teria qual função nesse momento, né? Um estímulo oral, um estímulo sensorial, como às vezes a gente vê, mas aí ela já está agora, a profissional que está cuidando dela já está fazendo ela pegar na manga, passar no pezinho. Qual seria a função de tudo isso, né? Bem complexo. Tem uma outra mãe que colocou assim, que o filho já foi em várias fonos, fez várias terapias, levou vários alimentos, e hoje são 3 anos de luta e troca de profissionais, e nada muda, ele só aceita líquidos. Então, Patrícia, é muito importante fazer esse diagnóstico, né? Entender, a gente precisa compreender o porquê da criança a só aceitar líquidos. É uma questão sensorial, lembrando que nem sempre é uma questão motora, né? Pode ser fruto de uma questão sensorial. Então, quando não há evolução, tem que parar e entender, na verdade, qual é a causa. Existe uma causa orgânica que está subclínica e que você não está conseguindo observar. Então, existem outras formas. Se você tem a possibilidade de ler o meu livro, Porque Meu Filho Não Quer Comer, ali tem, cada capítulo explica um dos motivos pelos quais a criança recusa alimentos e acho que pode te ajudar a encontrar uma luz e buscar profissionais que tenham essa visão, né? O último consenso de 2019 fala isso, né, Paty? Que são 4 aspectos que a gente tem que avaliar para a gente poder determinar por onde esse trabalho vai começar e quais são os nossos primeiros objetivos, né? Conseguir esse objetivo, eu vou partir para um próximo. Se eu fico pensando lá na frente, não consigo avaliar o que eu consigo aqui e agora, né? Então, esses 4 aspectos seriam: então, se ela tem alguma questão médica, né, orgânica, se tem alguma questão da habilidade prejudicada, nutricional, né? Com certeza. A Joana, ela está colocando aqui, né, que ela tem gêmeos prematuros, a Clara come tudo e o Xavier com 21 meses, coisas crocantes sim, mas o resto não. O que você tem para falar aí, Rosana? Precisa avaliar, né? Se ele tá com essa preferência sensorial mesmo pelos crocantes e a gente tentar com a nutricionista bolar um cardápio de coisas mais crocantes e ir, entre aspas, dessensibilizando essa cavidade oral para outras texturas, até que a gente chegue em texturas, né, do cardápio da família, mas é preciso avaliar, né? Sim, com certeza. Entender, muitas crianças com dificuldades sensoriais têm preferência por alimentos crocantes, não é uma regra, mas isso pode acontecer, né? Exige um padrão de mastigação muito menor, porque é só abertura e fechamento, então já dissolve, né? Então, a criança tem que lidar muito menos, passar para um lado para o outro, exige uma habilidade mastigatória muito menor. Então, isso muitas vezes, quando a criança tem uma questão sensorial, facilita que aquele alimento não espalhe inteiro na boca, né? Ela consegue só quebrar e já deglutir. Então, na verdade, tem que entender e ajustar para poder ajudá-lo de uma forma mais pontual. A Laís, ela coloca, Rosana, minha filha usa gastrostomia, tem aversão alimentar severa. Alguma experiência, sugestão? Eu acho que é um pouco do que a gente tinha falado no outro caso da gastrostomia, né? Talvez valha a pena, sim, uma avaliação com um fonoaudiólogo especialista, né? Especialista a gente não pode usar essa palavra, mas que tenha experiência nessa área, para orientar essa família de como proceder, né? Para que essa criança comece a sua jornada alimentar e, se possível, depois para retirada dessa gastro e alimentação por via oral, se possível. Mas acho que precisa de uma orientação. Eu acho que a primeira orientação, a primeira sugestão é pare de forçar.
né? Se você força a alimentação, se você fica exigindo com que ela coma, isso muitas vezes é injusto. Porque se ela já está recebendo uma outra via de alimentação, e se a nutrição dela já está sendo suficiente via oral, então não tem como você querer exigir com que ela coma nesse momento, né? Eu acho que a principal sugestão é pare de forçar, né? Tente trazê-la à mesa, né? Se for possível, se ela tiver essa condição, né? Nos principais momentos de refeição, né? Buscando a motivação e a curiosidade, a motivação intrínseca dela, e evite qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de manobra, qualquer gelo, cotonete na boca, porque tende a aumentar a aversão oral, né? Então, acho que o principal é tirar a pressão, né? Porque nenhuma criança aprende a comer sob pressão, nenhum de nós, né? Então, se é uma sugestão, é pare de forçar e trate de uma maneira mais tranquila, né? Rô, aqui tem uma, acho que chama Kátia, ela está perguntando, e a criança que vomita ao invés de engolir? Você já teve um caso desses? Foi tirada a amígdala e adenoides que imaginei que estavam interferindo, mas pelo visto acho que não melhorou. Então, na verdade, a gente tem que notar os sinais que essa criança está querendo passar para a gente, né? Ela está comunicando alguma coisa. Então, vamos dizer, não é normal perante a refeição eu vomitar, né? Se a gente for pensar. Então, tem alguma coisa que ela está querendo mostrar para a gente. Tem aquela criança que vai mostrar esse tipo de sinal. Tem aquela criança que vai trancar a boca e não vai aceitar. Tem a outra criança que não vai querer sentar à mesa. Então, tem que avaliar e tem que ver o que está acontecendo com essa criança, né? E mais do que isso, quando a gente pega uma criança que vomita no instituto antes de engolir, houve vários casos, Uhum. é importante você, Kátia, levantar assim, em que situação isso acontece, com que tipo de alimento, né? Então, nós fazemos vários testes. Então, é com alimento pequeno, é com alimento grande, é com alimento sólido, é com alimento líquido, é com pastoso. Então, primeiro você tem que triar qual é o tipo de alimento que está causando esse vômito, né? Se esse vômito é por uma ausência de mastigação ou não, né? Se ela está engolindo inteiro, se ele tem autonomia para comer. A gente já teve muitas crianças que ela, como a Rosana falou, manifesta o vômito quando está saciado e a mãe fica insistindo. Então, na verdade, nós fazemos um mapeamento. Qual é a situação? Às vezes pede para a mãe anotar mesmo, né? Mapeia em que situações e como esse vômito está apresentando antes de pensar em sair fazendo qualquer coisa. Então, acho que a gente te sugere esse mapeamento. Às vezes também só vomita com um membro da família, né? Ah, mas quando a cuidadora dá, ela não vomita. Então, será que essa cuidadora está respeitando os sinais da criança? Isso tem alguma questão? O que está por trás disso, né? Uhum. A Roberta, ela está perguntando, os pais entendem a necessidade de uma abordagem mais ampla, ao invés de uma abordagem mais direcionada apenas para a boca, para a oferta de alimentos, em um primeiro momento? Bom, nós somos suspeitos para falar isso, né? Porque a gente tem bastante adesão no tratamento, no instituto, justamente porque a gente consegue mostrar esses outros lados aí da dificuldade alimentar, que é multifacetada, né? É multifatorial. Então, eles já chegam lá tendo passado por muitos outros profissionais que preconizaram só vai na nutricionista, ela vai mudar o cardápio, não resolveu. Só vai tratar a doença gastrointestinal, não resolveu, a criança continua sem comer. Só vai fazer exercício, não resolveu. Então, a gente precisa pensar como um todo. E eles, sim, eles veem essa importância. Se vocês assistiram a minha última aula, que foi na sexta-feira, sobre os mitos que envolvem a alimentação infantil, mitos e crenças, as verdades, é um dos aspectos pelos quais nós pegamos os pais. Porque nós vamos mostrar para eles que ali é muito além da boca, que se deixar crescer não vai passar, que se eu mexer na boca eu vou deixar ele mais aversivo. Mas explicar quais são os passos para comer, a criança tem que ter conforto, tem que ter motivação, não é? Então, para a gente fica claro, porque é o nosso, a gente respira isso, a gente acredita nisso. Então, quando você acredita nisso, e nós já temos quase 1.000 pacientes atendidos, então, quando você respira isso, acredita nisso, e quando você tem a experiência para dizer, ó, eu fiz e deu certo, nós seguimos esses passos, acho que não fica dúvida, né? Acho que fica bem tranquilo para as famílias, porque você primeiro precisa acreditar que o seu papel não é alimentar uma criança, que o seu papel é torná-la capaz de participar.
de uma refeição em família. Então, quando você acredita e vibra isso, sente isso e acredita, você consegue passar isso para os pais, né? A Débora está perguntando assim, uma pergunta bem delicada que a gente tem que ter bastante cuidado para responder. Meu filho está na introdução alimentar e a nutricionista indicou estímulos com a Z-Vibe. Está correto? Quer responder? É meio delicado isso, né? Porque assim, a gente estava tentando falar um pouco sobre isso já, né? Ah, o quanto de conhecimento o nutricionista tem, né? Sem querer desmerecer, né? Mas o quanto de conhecimento o nutricionista tem, acho que cada um na sua área, né? Para colocar umas vibe dentro da boca da criança e não ser aquela coisa prazerosa, por exemplo, que nós estávamos falando. Então, não sei. Se eu coloco, se eu faço isso, eu estou causando mais aversão na minha criança. Agora, se eu tô fazendo, a criança tá pegando, ela tá levando a boca, tá sendo divertido para ela, então não sei. Primeira pergunta, Débora, que eu faria para nutricionista, por quê? Uhum. E para quê? Né? Porque seu filho está dentro de um padrão de normalidade, se ele está aprendendo a comer, o legal, o mais bacana é ele ser motivado, estimular a curiosidade e levar os alimentos à boca. Participar do momento da refeição com alegria, com prazer, né? Entender que aquele momento é um momento que vai muito além da nutrição, ele gostar de estar à mesa, gostar de participar, variar sabores, variar texturas, né? No início, deixá-lo colocar a mão nos alimentos. Eu caminho muito mais para isso, que é um protocolo descrito até pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que ela coloca os passos, né, quais são o direcionamento para a introdução alimentar. Em nenhum protocolo existe indicação de uso de Z-Vibe, de qualquer outro instrumento. Né? Então, assim, na verdade, a Z-Vibe foi desenvolvida para crianças com padrão neurológico, motor oral. Na verdade, ela foi desenvolvida para crianças com alterações neurológicas e sensoriais. Então, tem uma vibração que facilita a aceitação por essas crianças, foi desenvolvido por uma fonoaudióloga americana, né? Então, assim, eu não vejo muita utilidade, não vejo aplicação em crianças normais. A gente nem indica isso para crianças dentro do desenvolvimento normal. Não sei se seu filho se encaixa, espero que sim, né, no desenvolvimento normal, mas não faria sentido. O dedo, a mãozinha, né, os utensílios, o próprio alimento cortado de diversas maneiras seria muito mais interessante e muito mais natural. A gente tem que tornar o momento da alimentação algo natural e não necessário usar outros recursos. Tem criança que nem tolera a vibração, né? Imagina, pode estar sendo um estímulo muito aversivo. Eu acho desnecessário dentro do desenvolvimento normal, a menos que o seu filho tenha um problema que eu desconheça, né? Então, eu só posso falar que dentro do desenvolvimento normal não é necessário. Né? Não tem, não teria necessidade, né? Muitas mães aqui perguntando com crianças com gastrostomia, né? Como vocês trabalham? Quer falar, Paty? Pode falar. Você esteve agora nos Estados Unidos, fez Não, um acho que trabalho bonito lá. essas com gastrostomia são uma grande paixão, né? Se eu pudesse, eu atenderia só essas crianças, é uma verdadeira paixão. Nós trabalhamos, na verdade, o ideal é que a gente trabalhe desde o início, né? Assim, quando a criança coloca, assim, quando ela tem condição clínica para iniciar o trabalho, nós começamos desde o início. Então, quando nós pegamos desde o início, nós já vamos trabalhando essa relação de fome e saciedade, nós vamos minimizando o desconforto no momento da introdução, porque muitas crianças sentem dor ao serem alimentadas, e isso gera uma relação negativa. Então, à medida que meu estômago está se enchendo, eu tenho cólica, eu tenho dor, tenho gases. Então, a gente tem que minimizar todo esse desconforto que essa criança sente nesse momento, não é? E, em paralelo, ir promovendo conforto sensorial para ela, mas não aversivo. Nós não fazemos estímulos com gaze, com luva, com dedo enluvado, com cotonete, com gelo, nada disso. Né? Nós vamos esperando o momento da criança, vamos fazendo a conexão mão-boca, independente de qual idade ela tenha. Né? Vamos propiciando estímulos olfatórios, prazerosos no momento das refeições, vamos trabalhando fome e saciedade. Enfim, é um trabalho muito complexo, né? Muito denso, né? Trabalhando o conforto da criança, trabalhando... E a habilidade é o último.
que nós vamos trabalhar, né? Trabalhando toda essa parte de relação com os alimentos, não com o objetivo dela comer, mas no objetivo dela se aproximar dos alimentos, né? Associando a introdução da a alimentação pela gastro ao momento da refeição, né? Quando possível. Então, existe uma série de passos, né? Que nós fazemos, mas não fazemos uma abordagem na boca. A boca é o de menos. A criança não com gastrostomia, ela não deixa de comer porque ela tem um problema na boca, né? Ela não come por outros motivos e pode até ser que ela tenha uma aversão oral e que vai ter que ser trabalhada em algum momento de uma determinada forma. Né? Tudo que a gente fala aqui é pouco, né, Paty? A gente está constantemente estudando e analisando e fazendo uma série de coisas porque... Na cada caso é um caso. Nós tivemos recentemente o caso da Carla, uma querida mãe da Bahia, que nós conseguimos fazer praticamente ele está 100% via oral. E nós fomos orientando essa mãe, ela vinha mensalmente ao instituto e deu super certo, uma criança grave, e que graças a toda a orientação e a mudança, né, desse olhar, dessa relação com a comida, hoje o Rafael tá conseguindo se alimentar via oral com prazer. Então, assim, é uma forma de olhar para a criança e repensar um pouco, e partindo dos princípios, né, de como é o aprendizado alimentar, como uma criança aprende a comer, né? Acho que é um pouco por aí. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. A gente não pode passar de moto, senão nós cortamos. Estão perguntando como fazer com crianças maiores, 5, 6 anos. A gente sabe que quanto menor a criança, mais resultados rápidos e produtivos a gente tem, né? Então, se a gente pudesse preconizar e atender até os 5 anos, eu acho que a gente faria isso. Mas, obviamente, a gente tem que ajudar outras famílias também e orientar esses pais e ver o que a gente consegue em cada caso, né? Mas o que a gente fala é que quanto mais cedo, sempre melhor, como tudo na vida, né? Uhum. E as crianças de 5 e 6 anos, quando elas já apresentam uma seletividade extrema, acho que o caminho, né, também não é fazer exercícios. Muitas dessas crianças, elas não têm nenhum problema, às vezes tem até uma oclusão perfeita, né? Às vezes até tem tônus maravilhoso e precisa identificar qual é a dificuldade, né, dessa criança, analisando o cardápio, analisando o perfil sensorial dela, vendo se tem algumas outras coisas associadas e partindo do que ela aceita, ampliando o cardápio, não tem muita regra, né? Tem a Luciana... A gente fala que é um pouco mais demorado, né, Paty? Porque elas já têm a cognição suficiente para entender do que gosta, o que consegue mastigar, o que não doeu minha barriga, o que eu consegui engolir. Então, por isso fica mais difícil, né? Já tem os registros mentais que ela foi fazendo ao longo do tempo que foram tornando E a criança com 5, 6 anos, claro, a mãe já tentou de tudo, já forçou, já fez chantagem, já prometeu prendas, então muitas vezes isso já não funciona mais, né? E a criança já criou uma resistência muito grande. Então, claro, é sempre um trabalho muito mais delicado. A Luciana está perguntando como fazer com crianças como a minha, que tem síndrome de Down e só se alimenta assistindo vídeo no celular. Quase sempre o que a gente está falando, né? A gente tem que desenvolver com essa criança, a gente tem que perceber os sinais que ela está dando para esse aprendizado alimentar. Então, a criança que é alimentada com um tablet, né? Com uma tela aqui na frente, ela não está tendo contato nenhum com essa comida. Ela não aprendeu a comer ainda, ela não sabe o que ela está comendo, ela não sabe se precisa mastigar ou não, se é só engolir, o que tem ali dentro. Então, assim, o aprendizado alimentar fica bastante prejudicado. Ela não está tendo contato nenhum com aquele alimento. E precisa entender, Luciana, por que ela só come assistindo televisão. Ela tem uma dificuldade sensorial que a impede de olhar o alimento, que só de olhar ela nauseia, né? Ela não consegue perceber os sinais de fome e saciedade. Porque quando a criança está distraída, o grande problema é esse, né? Todos nós, né? Quando estamos distraídos, nós comemos e não temos a nossa percepção sensorial ajustada, né? Porque a gente fala sempre vai para o cinema e come a pipoca, acaba o balde da pipoca e a gente ainda está no trailer do filme. Você nem percebeu e às vezes a gente fala, nossa, estava salgada, eu preciso de água. Então a distração, ela tira a nossa percepção sensorial, a nossa percepção de fome e saciedade, você come muito mais por instinto, uma coisa muito mais automativa. Ele come, mas não, como a Rosana falou, não aprende a comer. Quando não tem o distrativo, ele olha para aquilo e não faz o menor sentido. Né? E às vezes
os pais, no desespero, acabam fazendo isso, né, Paty? Para garantir a parte nutricional. A gente não está julgando ninguém, a gente precisa ajudar, né? Quando os pais chegam assim ao Então, ele instituto. precisa disso, não é, Rô? É. E ensina como tirar isso e como fazer, né, a progressão, né, inverter o processo. Né? Tanto que quase 90% dos nossos pacientes chegam, né, sendo Ah, alimentados com tablet. A gente fez o levantamento. nós fizemos o último congresso e foi incrível mesmo. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Obrigada pelos. Aqui a Luciana fala: se tirar o celular, ela recusa e só come textura amassada. Então precisa entender, né? E se tirar o celular, ela só come textura assada, então começa com a textura assada, é onde ela tem o conforto. Entendeu? Então, se ela só come textura assada, é porque ela está tendo a distração para não ver engolir inteiro o que você está querendo que ela coma, né? Então, a textura assada, provavelmente mais crocante, é o padrão de conforto para ela. Então, aquilo ela consegue ver e consegue comer. Então, expande essas texturas para criar uma relação de confiança. Se ela está precisando da distração porque você está ofertando outras texturas, talvez essas outras texturas não estejam ajustadas à habilidade e ao conforto sensorial que ela possui nesse momento. Talvez você esteja exigindo mais do que nesse momento ela pode. Então, ajusta a textura e vai procurar uma ajuda para entender o porquê que ela está ainda recusando texturas de outros. E essa retirada que a gente faz também é gradativa, né? Nenhum paciente chega no instituto e a gente fala, bom, a partir de amanhã ninguém pode mais usar a tela, etc, né? A gente orienta como fazer tudo isso, né? Uhum. A Malu está perguntando, e pacientes com gastro indicada por aspiração, como fazer sem perspectiva de retirar? Trabalha normal? É claro que se uma criança tem aspiração e tem um quadro de disfagia, ela não vai ser alimentada nunca por via oral, mas ela pode sentir o alimento, ela pode participar do momento da refeição em família, né? Ela pode ter contato, ela pode sentir o cheiro, ela pode lamber, ela pode ter uma aproximação, né? E pode até gostar de participar do momento da refeição, embora ela não coma, né? Então ela participa do momento da refeição, mas ela não come, mas ela sente o cheiro, entender que a refeição vai muito além da nutrição. Então essa criança deve ser colocada à mesa, deve ser estimulada a participar do momento da refeição, né? E verificando os aspectos além, então a sociabilidade, a celebração. Então não é porque ela não come que ela não pode almoçar num domingo de Páscoa com a família. Né? Então, olhar a alimentação como parte do momento da refeição. Então, você vai trazer toda essa perspectiva da refeição para essa criança. Né? Embora ela nunca. Eu sempre conto para todo mundo, né? A primeira vez que eu fiz o workshop da Suzane Morris, a primeira formação, tinha uma mãe que foi dar um depoimento e o filho tinha 18 anos, usava gastrostomia, e ela perguntou: o que você quer de 18 anos? E ele disse: eu quero ir jantar no japonês. Né? E ela falou, tá bom. E aí o sogro falou, vai jantar no japonês? Ele não come, né? Mas ele gostava do ambiente, ele gostava das pessoas, ele gostava do cheiro do show, ele gostava de ver as pessoas comendo com palitinho. Então o aniversário dele foi no japonês, embora ele não comesse nada via oral, né? Então acho que é um pouco mudar um pouco essa visão, né? De coisa. O livro você consegue. A Analice está perguntando onde compra o livro. No site da editora Ideia. Né? No nosso blog, no site do Instituto, www.institutoinfantil.com.br, você consegue lá o link para comprar o livro, direto com a editora Ideia. Tem na Saraiva e tem também na Cultura. Mas o mais fácil é você já mandar o pedido para a editora que ela te entrega na semana. Tá? Indicação do livro, os 2 livros que eu escrevi, tem Estratégia para Trabalhar a Dificuldade Alimentar. O consenso que a Rosana citou, qual foi o consenso, Rô? A gente pode colocar o link depois no... Pode, Acho que é melhor, né? É um link que saiu ano passado. O consenso dos distúrbios alimentares pediátricos, né? Que fala sobre os 4 aspectos que a gente deveria avaliar. Uhum.
porque a Marli está perguntando por que a palavra especialista não pode ser usada. Porque não existe uma especialização em dificuldades alimentares infantis. O Conselho Federal de Fonoaudiologia não nos capacita, não nos outorga a possibilidade de sermos especialistas. Especialista em motricidade orofacial e especialista em disfagia. Não existe especialista em recusa alimentar, especialista em seletividade alimentar e muito menos especialista em dificuldade alimentar. Não existe essa categoria. Que infelizmente a gente vê por aí, né? Estão perguntando aqui qual o limite entre insistir e forçar. Eu acho que quem vai mostrar isso para você é a própria criança, né? Com certeza. É ela que vai mostrar pra gente. Sempre lembrar que a criança tem que estar motivada, tem que estar curiosa. A partir do momento que a criança está virando o rosto, está arremessando, está chorando, você está insistindo, não está sendo prazeroso para ela. Então, é muito delicado. A gente sempre tem que propiciar a motivação intrínseca da criança, a curiosidade dela. A partir do momento que você está tendo que usar outras estratégias, que você está distraindo a criança, né, tirando o foco para que ela coma, fica muito difícil, né? Aí, Rô, existe relação entre criança que tenha ficado em UTI neonatal e restrição alimentar? Ô, Paty, cortou, não entendi. Existe relação entre uma criança que tenha ficado em UTI neonatal e restrição alimentar? Totalmente, né? Totalmente. Os pacientes que foram muito manipulados, né, em termos de boca, que foram entubados, que usaram sondas orais, enfim, tiveram muitas manipulações, a região da boca para ele fica uma coisa aversiva, né? Então, quando começa a introdução alimentar, vai chegar uma colher, vai chegar um alimento, vai chegar alguma coisa, opa, eu acho que isso também pode me machucar, eu acho que isso também vai doer, eu tenho registros lá da minha internação, né? Ou um engasgo que eu tive, por exemplo, são registros que ficam ali na mente e a criança acha que tudo que vai chegar na boca é alguma coisa que vai ser negativa para ela. Então, é isso que a gente fala. Então, não adianta eu chegar e estimular ainda mais. Isso pode estar trazendo outras lembranças para ela. Se eu não desenvolver com ela uma relação positiva com esses alimentos, ela não confiar em mim para que eu consiga com ela trabalhar essa competência, eu realmente não chego a lugar nenhum, né? Uhum. Bom, tem muitas perguntas aqui, daria para a gente ficar respondendo. Muito. Deixa eu ver se dá para. Estou tentando olhar todas para ver se a gente consegue. A família tem que ser parceira sempre, isso daí não tem como. É o que a gente fala, né? É o nosso papel tornar a família parceira. Eles não chegam lá, eles chegam querendo entregar para nossa mão para que a gente possa resolver o problema. Não existe muito. Isso vai sendo construído, né? Desde a primeira sessão, a mãe vai entendendo que o trabalho é compartilhado. A gente fala que a gente não cura ninguém, não trata ninguém, né? A gente vai orientando essa família junto com a gente, vai conseguindo colocar em prática uma série de coisas, e se ela realmente não se... O aprendizado, o desenvolvimento alimentar dessa criança é quem vai ficar prejudicado, né? Totalmente. Estão perguntando aqui, nutricionistas indicando Zivibe, o que é isso? Zivibe é uma caneta com vibração, em que você troca as pontas. E nessa pontinha você vai colocando diferentes texturas. É isso, é um material de uso fonoaudiológico e fisioterapêutico para essas questões de hipersensibilidade ou hipossensibilidade. São alimentos para quem tem disfagia ou dificuldade alimentar, né? É isso. Ok. Acho que é isso. Rô, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, falando um pouco de novo sobre os. Vamos tentar deixar essa pergunta. Os estímulos orais e sensoriais, por si só, ajudam a criança a comer? Então, eu posso responder que por si só eles não vão fazer a criança querer comer, né?
por si só, não. Se não for avaliado em que tipo de paciente isso tem que ser usado, qual é o profissional habilitado para tal, e quais são os meus primeiros objetivos com essa criança, realmente eu não chego em lugar nenhum se eu só pensar nesses estímulos, né? Eu tenho que ver caso a caso. Exatamente. E lembrar sempre que o objetivo é a refeição em família, que o objetivo é a criança ter conforto sensorial, ter o conforto com relação a esse momento, não é, Rô? Ter competência também para comer, né? Ter uma relação positiva com os alimentos. Então, como a gente estava vendo aquela mãe, se hoje o momento ela aceita os crocantes, amplie os crocantes. Né? Muito importante, é mais importante que ela esteja à mesa, feliz, alegre, consumindo uma variedade de alimentos crocantes, do que ela estar de frente no tablet comendo à força alimentos que ela não sente prazer. Porque isso sim vai criando uma memória negativa. E a gente sempre trabalha, não é, Rô, com a ideia de que comer é um processo, é um aprendizado para a vida toda. Em muitos momentos, esse estímulo oral, essa coisa na boca, está sendo para agora. Né? Não estou criando uma relação dessa família, dessa criança com os alimentos. Eu estou simplesmente alimentando, né? Estou às vezes tornando mais aversivo. Então, por favor, cuidado com todos esses instrumentos, né, que são utilizados, esses que sejam laser, que seja estímulo tátil gustativo, que sejam, quando não indicados adequadamente, eles podem piorar o caso de aversão. Eles têm sua indicação, né, que é muito útil, cientificamente comprovado, né, mas nos casos de crianças com recusa ou com dificuldade alimentar, né, muitas vezes isso não é necessário, porque ele não está comendo, não é por este motivo. Comer é um comportamento aprendido, complexo, e que existe uma série de pré-requisitos que vão muito além da boca e do estômago. Com certeza, a gente quer dar autonomia para essa criança, né? Para ela se alimentar e levar isso para a vida dela, né? Deixar esses registros positivos com relação ao alimento e não, né, com relação àquela relação que ela fez com a comida, né? E não, a gente não vai ingerir nutrientes, né? A gente vai ingerir tantas outras coisas numa refeição em família que não só os nutrientes. Com certeza. Muito obrigada, Rô. Lembrando Obrigada. que nosso curso online, abordagem integrativa, é um curso básico que vai dar toda essa formação, tudo que nós falamos aqui, todos esses conceitos que são a base da nossa abordagem, né? Que proporcionam todo o sucesso no atendimento. Nós reabrimos em comemoração à semana de aniversário do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Lembrando que esse curso, você vai ter as 5 horas do curso em si, depois você vai ter todos os casos que foram discutidos no primeiro encontro internacional do Instituto, com a presença da doutora Suzane Evans Morris, a maior referência mundial em dificuldades alimentares, foi e é a minha mentora. Dr. Ricardo Toma, Gabriel Benevides, Rosana Magnanini, toda a equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil, discutindo os casos, como esses, casos de gastrostomia, casos de dificuldades sensoriais. E, além disso, para esse lançamento do Instituto, agora nessa semana de aniversário, nós temos como bônus 2 horas de um curso de disciplina positiva aplicada à dificuldade alimentar, da querida nossa psicóloga Jaqueline Ramos, que preparou especialmente. E, além disso, você ainda vai ter 1 hora no Zoom com ela para discutir o caso do seu filho ou outros. E lembrando que quem comprar o curso tem a possibilidade das lives. Nós temos um grupo no Facebook só para os alunos, em que nós discutimos mensalmente as suas dúvidas, as dúvidas dos seus filhos, dos seus pacientes. E aí, diretamente, eu com vocês, nós realizamos essa live para discutir essas dúvidas. Tá bom? Agradeço de novo você, Rosana, agradeço a nossa audiência. E amanhã nós temos a nossa última live com a terapeuta ocupacional Carolina Antunes. Nós vamos discutir sobre esses estímulos sensoriais, sobre a dessensibilização sensorial, quando funciona, quando não, quando usar. Né? Então, nós vamos fechar amanhã com chave de ouro também, discutindo sobre todos esses aspectos. Então, amanhã é o último dia, não percam às 5 horas. Muito obrigada, Rosana. Obrigada, Paty. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.